Boa noite, Oi, pessoal. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui diretamente online, através do Núcleo Sertão Brás Bahia, com a pesquisadora apaixonada por queijos, Adriana Lucena, que vai hoje bater um dedo de prosa, né, Adriana? é, Sobre esse nosso patrimônio, que é o queijo coalho. Nós estamos promovendo isso através do Núcleo Sertão Brás Bahia, a qual a Adriana conhece muito bem, já promoveu eventos juntos com a Sertão Brás, então é um prazer muito grande de você estar aqui e fazer parte desse nosso ciclo de palestras que a gente vem fazendo aí através do Núcleo desde o ano passado. Então, a ideia é a gente bater um dedo de prosa, temos 1 hora aí para a gente conversar sobre queijo coalho. Fiquem à vontade, se quiserem fazer perguntas, fazer através do chat, a gente direciona, se não, pode ligar seus microfones e aí durante esse papo que a gente vai ter com ela. Muito obrigada, Adriana, pelo convite e está com você aí. oi, boa noite, pessoal. Vamos bater um papo mesmo, tá? Quem tiver afim, quem tiver dúvida e quiser, na hora que eu estou falando, tirar uma dúvida, pode me interromper. Eu prefiro, tá certo? Do que deixar para depois. Então, vamos lá. Queijo de coalho, uma identidade sertaneja. Pode passar. Primeiro, vamos falar logo a diferença aí do que é artesanal e do que é industrial. Pode passar, Ana. Na verdade, agora que os queijos artesanais tomam visibilidade no Brasil, né? É bom deixar bem clara a diferença do que é artesanal e do que é industrial, principalmente nos queijos de coalho. Até porque os alimentos artesanais são produzidos em escalas menores, né? Ingredientes naturais podem ou não conter as receitas tradicionais de família, mas geralmente são vinculados às receitas tradicionais de famílias. São produzidos do zero, sem pré-misturas ou ingredientes químicos que dizem que melhoram a qualidade, né? Pode passar. Qual a diferença? Bom, um artesanal é sem a presença de conservantes ou agrotóxicos, né? Porque passam por um processo manual de preparação. Olha aí essas prensas. A tradicional prensa de fuso de madeira, a mais antiga utilizada, não é? Depois vem o inox aí, pós Segunda Guerra, tudo é inox, toda a indústria tem que ser de inox. E aparecem prensas, inclusive manuais, de inox, de peso ou de fuso de inox, e elas não desvirtuam o queijo de coalho artesanal, até porque continua se fazendo o trabalho manual de prensagem. Certo? Pode passar. Já na, já na industrial, essas prensas são as pneumáticas. E pode passar, Ana Clara. Peraí que eu... Aí. São essas prensas que estão aqui no cantinho do lado oposto das letras, né? Que são as prensas hidráulicas, pneumáticas, que prensam sozinha os queijos. E também tem uma coisa para a gente observar aí nessa história. Desculpa, eu esqueci de deixar aqui no silencioso. Tem outra coisa que, nos industrializados, entram os químicos, os processos químicos, os melhorantes químicos e até essência de queijo. Para mim é uma loucura você considerar queijo uma massa de amido com essência de queijo. Lembrando que queijo é um produto que contém leite, coalho e sal, né? Então, uma massa feita de amido com essência de queijo ser admitido
na indústria, com o nome de queijo, na minha concepção, isso já é uma aberração. Inclusive, queijo de coalho sendo produzido assim, viu, minha gente? Né? Pode passar. As principais características de indústria são o uso de máquinas específicas para cada função, a produção em larga escala, né? Diferenciando da manufatura artesanal, manufatura, o que é feito com as mãos, pois essa é uma atividade realizada de maneira manual, né? Os equipamentos podem ser caseiros, inclusive. Imagine que essa máquina que tem aí é a que produz a mussarela de barra. Aquela mussarela que a gente compra no supermercado da pizza, aqui toda fatiadinha, que às vezes a gente manda até fatiar, né, no supermercado. Imagine que essa máquina faz tudo sozinha para fazer um mussarela. Pode passar. E aí, vamos começar a história do primeiro queijo Brasilis. De onde vêm os nossos queijos? Como eles foram criados? Qual a origem realmente dos nossos queijos, né? Na verdade, a primeira queijeira do Brasil foi em Salvador, em 1581, no Colégio dos Jesuítas. Né? Os jesuítas inventaram de montar uma queijeira para atrair os índios para a religião. Eles eram muito curiosos com as comidas dos jesuítas, e então eles decidiram fazer uma queijeira para atrair a curiosidade dos índios para a religião. Ninguém sabe, ninguém especifica, nem mesmo o Robert Southey, que escreveu aí em 1810, relatou em 1810 essa primeira queijeira dos jesuítas de 1581, nem ele mesmo explica que tipo de queijo é esse. De onde veio esse queijo? Mas aí a gente pensa, de onde vieram os jesuítas? Os jesuítas vieram da França, né? Os jesuítas vieram da França. Então, que tipo de queijo era esse que eles faziam? Não tem esse registro, não é? Pode passar. Passa, basta dar o enter. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Pronto. Oh, passou muito. Muito, muito, Foi. muito. O que Passou aconteceu? tudo já. Foi Já mesmo. terminou. Já terminou. Eita. Peraí, desculpa, Adriano. Volta na lâmina, aqui na lâmina 8. Na 8. E aí vem a história do queijo de coalho. Ninguém sabe exatamente onde ele nasceu, né? Os registros mais antigos são de Pernambuco, explicando e já denominando com este nome, queijo de coalho, né? Isso no final do século no final do século XVI, 1590 e alguma coisa, tem esse registro já de queijo produzido na beira da praia, nos engenhos em Pernambuco, com a denominação de queijo de coalho. E aí, por que de coalho? E não só coalho, queijo coalho. O queijo é de coalho, porque se colocava o coalho para denominar o queijo que se colocava o coalho do animal para coalhar o leite. Né? Se você fala só queijo coalho e não queijo de coalho, dizendo a origem de como ele é coalhado, diferente do queijo de fermento, de soro fermento, que em Minas chamam de pingo, não é?
O pingo é acrescentado em Minas Gerais além do coalho, mas o queijo de manteiga é feito exclusivamente com o soro fermento. O leite para o queijo de manteiga é coalhado com o soro do dia anterior. Então, é queijo de manteiga, mostrando que acrescenta este ingrediente inédito a um queijo, a manteiga, como é queijo de coalho, fazendo referência à forma como ele era coalhado, a forma como se fazia o processo inicial de coalhada. Na verdade, o certo é que essa técnica é utilizada desde o início, é a mais antiga de qualquer queijo que se possa imaginar no mundo, porque todo queijo começa leite, coalhada, drenagem, formar, prensar. Né? Todo queijo começa assim. Todo queijo em qualquer lugar do mundo, fora os queijos que foram acrescentados os mofos, depois, os tempos de maturação, mas a base de produção de um queijo era isso. Né? E o que é mais interessante, com certeza, o queijo de coalho não é uma criação brasileira. Não tem como ser uma criação brasileira. Não tem como ter sido criado aqui o queijo de coalho. Sabe por quê? Pode passar, Ana Clara. Porque os bizantinos já faziam um queijo exatamente igual, sem nenhuma diferença, com todas as técnicas e dessa forma, no século IV. No período bizantino, foi quando ganhou a fama do século IV ao século XII, né? O queijo halume, que é feito até hoje, a maior fama e é tido como típico e faz parte da cultura alimentar da Ilha de Malta atualmente, né? Na Grécia e em alguns países do Oriente Médio é feito de leite de cabra e de ovelha, mas a técnica é a mesma, não muda nada. E a técnica mais antiga feita no Brasil, que não se colocava água quente na coalhada. Essa história de água quente na coalhada é muito recente, é coisa de 30, 40 anos. Né? O queijo de coalho original, inclusive, que eu aprendi a fazer quando era criança, adolescente, se drenava a coalhada e ia prensando a mão nos cinchos. Né? E os queijos maiores, que eram os queijos de venda, o cincho ia para a prensa de fuso. Certo? O queijo ia para a prensa de fuso. Não se colocava a água quente na coalhada e essa coalhada já aquecida pela água era colocada nos cinchos. Isso é uma coisa já mais recente. A outra coisa que é interessante é que o halume é muito comercializado hoje, com a característica principal dos nossos queijos de coalha. É um queijo que assa. O halume é o queijo que assa. E quem já comeu um halume em outro lugar, em outro país, tem certeza que halume é queijo de coalho é halume. Como chegou aqui? Ora, possivelmente, os romanos levaram para a Península Ibérica, da Península Ibérica, os portugueses trouxeram para cá, até porque existem alguns queijos em Portugal, não estou falando de processo de maturação, mas o processo inicial de produção é muito semelhante ao nosso queijo de coalho. Leite, coalho, até de animais, inclusive de cabritos, certo? Leite, coalho de cabrito, dessoragem, enformagem, prensa. A mão ou prensa de peso. Né? E aí são os outros processos de maturação e de envelhecimento. Duas coisas eu gostaria de lembrar. Portugal não tem queijo de vaca.
Portugal continental não tem queijo de vaca. Só existe queijo de vaca na Ilha da Madeira, certo? E nos Açores. Portugal continental não tem nenhum queijo de vaca puro. Tem até misto, 50% vaca, 50% ovelha, 50% vaca, 50% cabra. Mais raro, difícil até de encontrar, né? Próximo ali da região de Coimbra, no entorno de Coimbra, e é onde só se produz o queijo do leite de vaca, né? Em Portugal continental. Então, você dizer... Eu já li, inclusive, textos de internet dizendo que o queijo de coalho e outros queijos brasileiros são a releitura, né, ou a adaptação do queijo da serra. Gente, você pode escolher qualquer queijo do mundo para ser adaptação do queijo de coalho ou de qualquer outro queijo produzido no Brasil. O da serra, não, pelo amor de Deus. O queijo da Serra da Estrela não é produzido com nenhum coalho animal, é com coalho vegetal. Então, não se pode dizer que o queijo da Serra da Estrela é modelo e é exemplo para nenhum queijo do Brasil. Porque nenhum queijo do Brasil usa o coalho vegetal na sua história, na sua origem, na sua criação brasileira. Certo? Então, você não pode comparar aí um negócio que é específico da característica de um queijo, que é a forma que ele é coalhado. Pode passar. O que acontece, gente? Não bate muito, porque senão vai terminar. Sai. Pronto. Olha aí que interessante. Aqui eu trago como fazer um queijo halume. Isso aqui é tradução direta através do Google, viu, minha gente? Só copiei do inglês, botei no Google. Claro que eu tirei algumas aberrações, né? Porque tem umas palavras assim que, né? Mas é a tradução direta através do Google. Traga o leite a 32 graus. Lindo demais. Quando me ensinaram a fazer queijo de coalho, disse: o leite tem que estar na temperatura da sua mão. Né? Naquela época, ninguém usava termômetro para ver temperatura de leite, né? Adiciona o coalho, mexa com movimentos para cima e para baixo, deixa por 1 hora. Corte a coalhada em cubos de 1 centímetro. Olha, aí já é mais moderno, né? Já tem técnica, já bem moderna, dizendo a temperatura, a hora, os centímetros. Mexa a coalhada regularmente. Deixa descansar por 5 minutos, drena em pano. Em pano. Despeje em um molde forrado com pano. Pressione a coalhada em todos os cantos e bordas. Certifique-se de guardar o soro para finalização. Pressione por pelo menos... Quantos minutos que eu estou aqui tapada? 30 minutos. 30. Deixe descansar 1 hora. Né? Traga o soro do leite a 95 graus. Olha que interessante. A técnica mais antiga de se fazer queijo de coalho. Que se aquecia o soro do leite e mergulhava os queijos. Cozinhe o halume em soro de leite por cerca de 20 minutos ou até que o queijo flutue na superfície. Detalhe, você não cozinha, porque você não deixa o... Isso eu acho que foi do Google Tradutor, que colocou aí, cozinha o halume. Mas você não deixa a panela com soro no fogo. Ela não permanece no fogo. Você aquece o soro, certo? Até 95 graus. E tira do fogo. E aí sim, mergulha o queijo por 20 minutos. Eu já vi meia hora, e já vi hora, e já vi hora e meia, né? 3 pessoas usarem tempos diferentes de mergulho nesse soro fervendo das peças de queijo, certo? O sal, as ervas são muito comuns nos países árabes.
Então, acho que ele colocou aí por conta disso. Sal e erva, se desejar. Deixe escorrer em esteira de queijo. Deixe em prateleiras por 24 horas antes de comer. Para assar, ideal 5 dias. Isso é queijo de coalho. Qual a diferença? Me diga uma única diferença. O nome, alume. Isso é o queijo de coalho mais antigo, mais tradicional, né? As outras técnicas não desmerecem o queijo de coalho. Nós temos várias técnicas e o resultado final ainda é queijo de coalho. Tanto essa, que é a mais antiga, quanto a de aquecer água ou soro, jogar na coalhada, a coalhada unir, porque dizem que tira a acidez, só que eu lembro uma coisa, tira a acidez, mas também tira os sólidos e também tira a gordura. Então, seu queijo resseca mais rápido, seu queijo fica duro mais rápido, não vai ter a maciez, né? Com essa técnica moderna de jogar água fervente na coalhada, porque é mais rápido e mais fácil de informar. Vamos lá, pode passar. Perília Martins diz um negócio muito interessante. Quanto aos queijos de coalho, só eram feitos para o consumo da casa. Era a maneira de se aproveitar as sobras de leite. O processo era também primitivo. Usava-se um soro preparado com rumen do carneiro ou de gado, tanto fazia, para fazer coalhar o leite. 2 horas depois, estava pronto para ser trabalhado e transformado em queijo. Era espremido à mão em pequenos cinchos de madeira. A salga era feita depois do queijo pronto e submetida a uma fervura rápida, ou melhor, um banho em água fervendo. A água poderia ser substituída pelo soro com sal decorrente do próprio queijo, que se chamava salmoura. Tudo terminado, os queijos eram colocados em tábuas para repousar e tomar o sal, de preferência em lugar arejado. No dia seguinte, estavam prontos para o consumo. Essa é a descrição mais perfeita de todos os sertanistas sobre o queijo de coalho. Aí você me diz assim, por que você só fala do sertão? Pode passar, Ana. Por que você só fala do sertão se o queijo de coalho também é feito na zona da mata? Por que você só fala do queijo de coalho é sertanejo, é identidade sertaneja, se o queijo de coalho também era feito nos engenhos, não é? Uai. Eu digo a vocês que é assim, pode passar, depois disso. Foi. Outro. Agora, pronto, aí. É que, na verdade, o queijo de coalho feito no engenho era só para aquele consumo imediato da Casa Grande. Não era o consumo, por exemplo, depois, quando se formava a cidade, de venda nas feiras. Passou, Ana. Foi. Ah, meu Deus. Tem que Não era voltar, né? não era o consumo das feiras, não era o que a gente... Ô, Adriana, peraí. Não era o consumo de venda. Então, o sertão que nasceu pecuário, aí, o sertão que nasceu pecuário, exatamente para tirar a vaca de perto das plantações de cana-de-açúcar, né? Também produzia, além do queijo de manteiga, o queijo de coalho que era vendido nas capitais, na beira da praia, né? Nas cidades litorâneas, porque nas cidades litorâneas o boi era marginalizado, né? O boi era marginalizado. Então, a produção de queijo da semana acumulava-se em prateleiras de madeira, retirando a umidade e criando o biofilme dentro da própria queijeira. E semanalmente ou quinzenalmente eram adquiridos por atravessadores, ou tropeiros, ou compradores, né, intermediários de queijo para as cidades vizinhas.
ou mesmo transportado para a cidade, para a sede do município, no dia da feira semanal. Né? Eu coloquei aí essa referência, porque o povo vive perguntando, onde é que você encontrou isso? Aí agora eu estou botando as referências. Olha aí esse queijinho de coalho, que bonitinho, criado biofilme, que é essa casquinha amarela. Isso é segurança de alimentos. Isso sim é segurança de alimentos. Não pegar um queijo com 12 horas, botar com 6 horas, botar num freezer e com 12 horas sair do freezer direto para uma embalagem a vácuo. Que segurança vai ter um queijo desse se ele não criou o biofilme? Se a bactéria boa que está dentro dele não criou o biofilme de proteção do queijo. Né? Essa história de queijo branquinho, passou de novo, Tonha. Foi, estou aqui Só mais fazendo um, devagar, só aperte um. O próximo. Pessoal, quero pedir desculpa também, porque eu estou aqui com funções de admitir o pessoal. E estou... Pronto. Não, volte um. Ai, meu Deus, voltou tudo. Oh, meu Deus. Tá. Bom, não existia intenção nem vontade de maturar queijo. Nenhum queijo do Brasil foi criado com a intenção de maturar. Essa história de porque aqui, o queijo de coalho curava 13. O queijo de coalho curava, o queijo de coalho maturava. Ninguém tinha intenção de maturar. O queijo ficava na prateleira e envelhecia simplesmente porque era o tempo de venda. Era apenas o tempo que passava o vendedor para pegar. Em qualquer lugar, minha gente. Estou falando disso do nosso sertão, mas isso também vale para Minas Gerais. Isso também vale para Minas Gerais. Ninguém, eu vou deixar aqui maturando para ficar bem amarelinho, para ficar bem bonitinho, bem curadinho, porque o gosto é melhor, e só vou vender no dia que ele tiver maturado. Claro que não existia isso. Ele só podia vender no dia que o tropeiro passava. Então, no dia que o tropeiro passava, tanto fazia ser 15 dias como 30 dias, aí sim, ele estava maturado amarelinho. Mas se o tropeiro passasse e levasse o queijo branco, levava o queijo branco do mesmo jeito. Pelo menos o queijo do dia anterior já não era amarelinho e ia do mesmo jeito na tropa. Né? Ia do mesmo jeito na tropa para ser vendido. Aí na capital tinha gente que preferia o queijo mais amarelinho, que estava mais maturado, e o queijo mais branquinho. Eu me lembro. Em Natal, minha avó... Paraíana, não mexa não. Não. Peraí. Eu não sei o que é que... Oh, meu Deus. Toda hora eu me lembro, quando eu era pequena nada, até adolescente mesmo, eu ia para... De 14. Estão vendo assim bem? Tá bem. Pronto, deixa assim, é melhor, deixa assim, dá para ver. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu ainda ia com minha avó aos mercados, às feiras, comprar o queijo e tinha. A senhora quer mais branquinho ou a senhora quer mais amarelinho? Ninguém dizia a senhora quer maturado ou a senhora quer mais fresco. Ninguém dizia isso. Né? Eu acho que muita gente concorda comigo. Você já tinha ouvido falar em queijo maturado até 15 anos atrás, principalmente os nossos? Ninguém falava negócio de queijo maturado, né? Como eu já falei, isso aí, o queijo de coalho de venda era maior e prensado nas prensas de fuso, né? Com o passar do tempo, outras técnicas foram surgindo, isso aí eu também já falei para vocês, né? Sem que modificasse ou descaracterizasse o produto queijo de coalho. Existem outras técnicas e eles não deixam de ser queijo de coalho. A próxima, na 15. Bom, existe uma normativa, uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, do MAPA, que é a número 30 de 2001, que estabelece os regulamentos
a RTIQ, né, de manteiga da terra, de queijo de coalho, de queijo de manteiga. E de queijo de manteiga. Pode passar 16. Nela tem as descrições e tem as definições, mas eu gostaria de mostrar a vocês que entende-se por queijo de coalho o queijo que se obtém por coagulação do leite, meio do coalho, enzimas coagulantes apropriadas, complementadas ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas, comercializado normalmente com até 10 dias de fabricação. Eu quero saber de onde tiraram isso. De onde tiraram esse até 10 dias de comercialização, né? Outra coisa é que é um queijo de massa semi-cozida ou cozida. De onde? Que queijo de coalho é esse? Que receita é essa? Vocês conhecem uma receita de queijo de coalho que cozinha? Porque se você coloca água quente, você está escaldando a coalhada. Se você bota o queijo no soro fervendo, você está escaldando o queijo. Mas cozinhando, cozimento, minha gente, é o que você faz com a panela no fogo. Cozinhar é o ato de estar diretamente o recipiente em contato com o fogo. E em líquido. Em contato com o fogo, sem líquido, é assar, como churrasco, por exemplo. Mas cozinhar, e tem que ter um recipiente, tem que ter líquido, caldo, o mínimo ou o máximo que seja, mas tem que ter líquido, e diretamente no fogo. Então, nem é massa semi-cozida nem cozida. Não tem como, não existe esse queijo de coalho. Né? Não existe. Eu não sei de onde é que eles tiraram essa receita de massa semi-cozida ou cozida para definir o queijo de coalho industrial. Teor de gordura nos sólidos totais variáveis, entre 35 e 60. Pode passar. 17. Os ingredientes dos queijo de coalho industrial. Leite integral ou padronizado em seu conteúdo de matéria a 3% de seu conteúdo de matéria gorda. Coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas. Opcionais. Cloreto de cálcio. Cultivo de bactérias lácteas selecionadas. Sólidos de origem láctea. Condimentos e especiarias. Cloreto de sódio. Pô, cloreto de sódio, se é opcional. Sal não pode ser opcional em queijo, né? Sal é queijo. Sal é base de queijo. Então, como é que no queijo de coalho industrial ele é opcional? Juntamente com cloreto de cálcio, bactérias lácteas selecionadas, que aí já virou outra coisa, né? Sólidos de origem láctea. Oi! Para mim, surreal que o Brasil se cale e aceite uma aberração dessa como identidade de queijo de coalho. Mesmo industrial, é uma aberração. Porque ele é tudo. Desse jeito aqui, ele pode até assar, mas queijo de coalho ele não é. Pode passar. 18. E aí, como eu falei a história aqui, o queijo lá é opcional, né? Para mim é surreal, porque existem, aí sim, dezenas e dezenas e dezenas de estudos científicos provando que o sal é preponderante para a produção de queijo. Né? O papel do sal do queijo, né? Não se restringe somente ao sabor. Né? O sal exerce as funções de controle da atividade e crescimento microbiano, certo? Os micro-organismos, a ausência de sal provoca micro-organismos que acarreta sérios defeitos nos queijos. Ai, meu leite é tão puro, tão maravilhoso, tão lindo.
né? Todo controlado, mas meu queijo está um pouquinho cheio de defeito, não sei por que está aparecendo. Me desculpe, mas aí é porque você realmente não usou sal. Principalmente Clostridium. Principalmente o Clostridium, certo? O mínimo, do mínimo, para o queijo ser considerado sem sal, o produto final tem que ter 1,2%, acima de 1,2% de sal, para o queijo ser considerado sem sal. Então, como é que na indústria o sal é opcional? Qualquer queijo. Isso aí são os estudiosos, inclusive Fox, que foi um dos maiores estudiosos sobre produtos lácteos, especificamente queijo, né? Que diz: o controle da atividade de várias enzimas no queijo, mudanças físicas nas proteínas, influenciam na textura do queijo, né? Porque todo o processo vai através da alteração da solubilidade e provavelmente na conformação das proteínas. Então, quer dizer, não é só sobre dizer, eu quero fazer um queijo de coalho porque é fácil eu vi na internet, uma mulher faz todo dia na casa dela, eu vou fazer. Isso você pode até fazer para o seu consumo toda semana. Agora, você fazer para comercializar sem sal, você está colocando em risco a vida das pessoas, com certeza. Muito mais do que um queijo de leite, muito mais do que se o leite fosse cru. Principalmente aí, se o leite for pasteurizado, que não tem nenhuma bactéria boa, nenhuma bactéria, nem as boas, né? Porque até as boas foram assassinadas na pasteurização. E, além disso, você não tem o sal para combater esses micro-organismos, aí é mais grave ainda. Pode passar, Ana. É mais um ponto sobre o sal, e aí é muito interessante porque uma turma muito antiga, uma confraria muito antiga em Portugal, chamada os queijófilos, né? Que eles têm página na internet, acho que no Facebook, no Instagram e tal, muito bacana. E de vez em quando eles repetem esse negócio do sal e eu achei bacana, eu só fiz copiar e jogar aqui. Porque o que o sal faz no queijo? Então, aí, ó, promove interações proteína-proteína, quando concentrações altas, induz a contração da matriz de proteínas, causando a cinérese, influencia na estrutura, na textura, né, na reologia do queijo. Promove as interações da proteína com a água, quando em concentrações baixas, porque aí aumenta a hidratação da caseína, a acessibilidade das enzimas à caseína, influencia na porcentagem de extensão da proteólise e da lipólise, certo? No final de contas, influencia no perfil de sabor, confere sabor e potencializa sabores, contribui para a preservação e para segurança alimentar. Segurança alimentar está errada aqui, é segurança de alimentos, né? Segurança alimentar diz respeito à fome. Pode passar. Mais um. Aí também é sobre sal, os métodos, né? Que são utilizados do sal, no leite, na massa, na salmoura ou na salga seca. Por que eu mostrei tudo isso? Porque queijo de coalho pode ser feito em todas essas técnicas e não deixa de ser queijo de coalho. Você pode colocar o sal, logo que você coloca o coalho e coloca o sal, conheço gente que faz assim, conheço que coloca na hora que drena, que escorre a coalhada, né? Coloca na massa, coloca. Já falei da técnica de mergulhar como o ralume, o queijo no soro com sal, né? E também tem a salga seca, que era também muito utilizado, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, também era muito utilizado, como se faz o queijo Minas. A salga a seco, colocando os montinhos de sal
em cima do queijo e virando. Também se fazia da mesma forma. São 4 técnicas que podem ser feitas no queijo de coalho. Pode passar. O nosso queijo de coalho artesanal tem quase todos esses métodos, como eu falei, salgando a massa, esfregando o sal do queijo, já falei, né? O importante é ter sal suficiente para dar segurança de alimento. Isso sim é mais importante. Pode passar, né? E aí vem a história do cloreto de cálcio, porque a maioria dos órgãos de fiscalização e dos técnicos que dão capacitação sobre queijo de coalho aconselham usar o cloreto de cálcio. E o uso do cloreto de cálcio, para mim, é uma incoerência. Isso é uma opinião muito pessoal minha, certo? Mas, para mim, cloreto de cálcio se chama uma incoerência. Porque na indústria de laticínios, você pasteuriza o leite e coloca cloreto de cálcio para repor o cálcio perdido pela pasteurização. Isso é o quê? Preguiça de controlar o leite? Para mim é total. Como é que você bota um químico para compensar uma coisa natural que você tirou? Isso para mim é incoerência. Você dizer que o cloreto de cálcio melhora o rendimento do queijo, que melhoria é essa? Porque o cloreto de cálcio traz sabor amargo. Por menor quantidade que se use de cloreto de cálcio, seu queijo vai amargar. Não me diga, não, porque o meu não amarga. Olha, vou dizer uma coisa, pois mande para mim, mas não mande pouco, não, mande muito. Porque, inclusive, eu vou fazer teste. Sabe? Eu vou fazer teste, não é teste de laboratório, não, vou fazer teste com as pessoas, levando para as pessoas. Prova aqui, amarga ou não amarga? Porque eu não conheço nenhum que tenha cloreto de cálcio que não amarga. Por menor quantidade que seja, né? Só vou lembrar umas coisas que eu acho engraçadas. Por exemplo, existem 2 usos que são os maiores consumidores de cloreto de cálcio. É para cimento e para queijo de coalho, para queijo industrial. Tem alguma coisa errada, né? Um ingrediente que serve para fazer cimento, para fazer queijo, tem alguma coisa errada, né? Outra coisa, um negócio que você está manipulando para botar no queijo, que é obrigado a usar luvas e óculos de proteção para manipular, para usar. Você coloca isso na boca mesmo, você engole, mastiga, engole um negócio que tem isso, né? Bom, e finalmente, nas instruções do rótulo dos cloretos de cálcio, diz, cuidado, agente agressivo do aço não é indicado para o uso de estruturas de concreto armado. Gente, você imagine a advertência no pote de cloreto de cálcio que ele é agente agressivo do aço e não indicado para o uso em estrutura de concreto armado. Estão colocando em queijo isso? Eu acho que tem que se pensar. Tem muita coisa para a gente pensar, tem muita coisa para a gente conversar. Eu falo mais do que o homem da cobra, mas estou louca para ouvir a voz de vocês, que ninguém me interrompeu. Vamos conversar agora, finalmente? Vamos dar uma prosa, né, Adriana? Não é? Fazer uma prosa. Vixe, Maria, fiquei encabulada, ninguém quer conversar comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, levantar algum ponto? Boa noite. Tudo bem? Oi, Ana, tira a apresentação para eu ver a cara do povo. Oi, boa noite. Tudo jóia? Sou eu que estou falando, Alexandre Cone. Alexandre Cone, estou vendo, Alexandre. São Paulo, tudo bem? Compartilhamento de tela, Ana. Tirei. Estou ligado, Alexandre, fala aí. Então, o que acontece? Eu recebi o link, me inscrevi. Eu sou aqui de São Paulo. Então, quando desde pequeno morava no sítio, minha mãe fazia esse leite de coalho. E ela já foi embora faz tempo, já foi para dessa para melhor, que a turma fala, né? E o que acontece? A minha dúvida que eu tava lá, ela pegava, fervia o leite,
Tanto é que quando fervia o leite, tirava a nata para fazer a manteiga, né? Deixava o leite descansar, daí acrescentava o coalho, né? Coalhava ele, aí se escorria no pano e começava a prensar ele e torcer ele para ficar, né? Nesse meio tempo, o que ela fazia? Ela pegava, como aquele método que a senhora mostrou, ela salgava em cima e embaixo e deixava na forminha. E, logicamente, que era quanto mais tempo passava, ele ia ficando amareladinho, né? Gostosinho, na verdade. Tirava a casquinha, mas ele ficava melhor. E, às vezes, tinha uns furinhos maior, uns furinhos menor, né? A minha dúvida nesse meio tempo que acontecia o que acontece? Alguns ficavam um pouquinho mais durinhos e outros um pouquinho mais macio, né? Quanto mais fresco, tinha mais água, era mais maciozinho. Tinha alguma forma da gente deixar esse queijo? Vamos supor, às vezes ela até acrescentava orégano nele no meio, então, para a gente comer, porque era no sítio, fazia uns 50 litros, fazia uns par de queijo no dia lá, né? Então, às vezes eu acrescentava um orégano diferente, um temperinho para a gente comer só lá, em casa, né? A minha dúvida é o seguinte, como é que eu faço para o queijo ficar um pouquinho mais assim, com aqueles buraquinhos maiores? Tem algum detalhe, alguma coisa no meio ou não? Queijo com buraco é perigosíssimo, Alexandre. Queijo com Verdade. buraco. Queijo de coalho com buraco é cloriformes fecais. É, né? É. Não, porque, tipo assim, ela... Assim, deixa eu lhe falar. Aí você disse que tinha os buraquinhos que eram maiores, né? Isso aí, esses buraquinhos maiores, é a prensa. A pessoa que estava prensando na mão já podia estar cansada e não conseguia prensar mais com a força que prensava os primeiros. Tá entendendo? Porque pegava, na verdade, lá punha o queijo, punha uma tábua, né? Não era prensa, aí punha a tábua e punha um peso em cima que ficava ali. Mas primeiro prensava a mão, ele não pegava o pano e ia colocando na mão. Isso, Isso aí é essa primeira colocada do coisa que dá as partezinhas de ar, certo? Entendi. Não é só a primeira colocada, o que coloca na mão, tanto faz, como eu falei, o prensado na mão, porque ele vai ter que prensar um pouco na mão até chegar ao nível de botar a tampa da prensa. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Então, ela podia estar cansada. Mas quando eu falei dos furinhos, que os furinhos são perigosos, quanto menor o furo e quanto maior a quantidade de furo miúdo, isso sim, o queijo está contaminado. Porque as pessoas dizem, eu adoro aquele queijo furadinho que eu como na beira da praia. Nossa! Ele é um veneno. Ali é perigoso. É muito perigoso. Então, quanto menor o furinho e maior a quantidade de furinho, mais contaminado está o queijo. Mas esses furos maiores, eu brinquei com você com a história dos furos, mas esses furos maiores foi o que eu expliquei. É só uma questão da prensa na mão inicial, tá certo? O que você pode fazer para ter um queijo como esse que você tinha na época, na casa de sua mãe? Sim. Tentativa. Vai fazendo hoje. Você viu essa prensinha que eu comprei, que eu mostrei, que é redonda? Tem os aros de inox. E tem até uma prensinha de fuso, manual, pequenininha. Você encontra em São Paulo, inclusive, em loja de veterinária, de cavalo, que a gente aqui chama casa de sertanejo, casa do vaqueiro, as lojas de agropecuária, certo? Você consegue comprar em São Paulo. São cinchos redondos, certo? Mas também não desmerece nem descaracteriza, até porque o Ceará faz queijo de coalho redondo e é queijo de coalho. Aí você vai tentando fazer em casa e aí você vai vendo, de acordo com a sua mão, com a sua prensa, né? Da mão primeiro, inicialmente, e depois, no fusozinho, vai testando. Queijo é muito tentativa e acerto. Entendi. Adriana, outra coisa que eu não entendi ali que estava falando, vamos supor,
Para mim pegar, eu faço o queijo, prenso o queijo, para mim depois pegar e esquentar, como se fosse aquele outro lá que explicou. O halume, que E, é a receita mais antiga do queijo de coalho. então, assim, daí o que acontece? Eu deixo ele na forminha bonitinho, depois eu esquento a água e deixo ele de molho 20 Não, minutos. é no soro, é o soro. Você vai guardar Perdão, todo o soro que você que for escorrendo ali, sei. você guarda. Se a quantidade de soro não for muito grande, que com certeza é suficiente para você mergulhar o queijo, certo? Você vai pegar uma panela, vai guardar todo esse soro, né? Vai tirar ele da prensa, deixa pelo menos mais 1 hora ele respirando ali da prensa, certo? Vai colocar o soro para ferver. Quando o soro ferver, você tira a panela do fogo. Correto. Certo? Tire a panela do fogo. Não permaneça com a panela nem em cima do fogão. Certo. Tire totalmente fora. Certo? Certo. E aí você mergulha o queijo dentro. Lá até ele subir, né? Até ele subir. Que aí pode ser, dependendo da temperatura onde você esteja, ele pode ser 20 minutos, 1 hora. Às vezes ele sobe, as pessoas resolvem dar uma virada nele. Isso é muito de cada pessoa, como manipula e como decide. E aí vem o que eu falei para você, é tentativa e acerto. Certo. E nesse soro eu posso acrescentar o sal ali? Sim, pode. E o melhor sal para acrescentar, logicamente, que a gente lá... Sal grosso. O certo é o sal grosso, porque lá ela põe um fino, ou então o certo é o grosso mesmo, passar o sal grosso e deixar lá fervendo. Então tá jóia. Tá? Agradeço, muito explicativo, viu, Adriana? Pelo menos se você colocou pouco sal na massa antes de informar, se foi pouquinho sal que você colocou na massa, ou pouquinho sal que você esfregou por cima, faça uma salmoura em torno de 12% a 15%. Certo. Você não vai salgar seu queijo, certo? Certo, só para concentrar ele mesmo. Para ele penetrar para o interior do queijo. Então tá bom. Muito obrigado, Adriana. Nada, tuas ordens. Valeu, viu? Gostei. Quando tiver outras, me avisa para mim me inscrever de novo. Valeu. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Nada, Alexandre. Ô, Adriana, e afinal, queijo de coalho, ele é feito de leite cru, na sua receita original? Como é que você vê essa questão assim, da utilização do leite cru? Com certeza, na receita original, sim, né? Porque Pasteur nasceu no final do século XIX. Né? O queijo de coalho está aqui desde 1596, segundo os escritos pernambucanos, inclusive já com esse nome. Então, Pasteur não tinha nascido em 1598, a não ser quem acredita em reencarnação, né? Mas ele não tinha inventado ainda a pasteurização. Certo? Então, queijo de coalho só existe de leite cru. Na hora que você pasteuriza o leite, você faz outro queijo. Queijo de coalho, ele não é. E aí, como é que você vê agora essa utilização de leite cru nos modelos atuais, na atualidade, né? A utilização de leite cru, do mesmo jeito que eu via no século X, no século XII, no século XV, né? Leite cru é o que se faz queijo artesanal. Não estou dizendo os queijos de inovação, os novos queijos, os queijos criados a partir de agora, né? Pela cabeça e pela criatividade dos mestres queijeiros. Isso aí são os queijos de inovação. Mas os queijos tradicionais, o nome já está dizendo, são tradicionais, são de leite cru. Não tem como ser tradicional de leite pasteurizado, só, a não ser que seja tradicional de Pasteur. Na hora de batizar um queijo com o nome de Pasteur, aí ele é um queijo tradicional chamado Pasteur, né? Mas queijo tradicional só existe de leite cru em qualquer lugar do mundo. Então, o queijo que a gente vê, né, que já tem RTIQ, já tem indústria e tal, você nem considera que é um queijo de coalho, né? Eu acho uma aberração o povo brasileiro ter se calado e ter aceitado.
Porque, por exemplo, os franceses jamais aceitariam você chamar um Comté com leite pasteurizado. Jamais será um grana padano de leite pasteurizado. É permitido se registrar grana padano com leite pasteurizado? É permitido você registrar um parmegiano reggiano com leite pasteurizado? Não. Nem a indústria, nada tem permissão para isso. Então, por que que o brasileiro permitiu que o queijo de coalho fosse registrado com leite pasteurizado? Não é? Meu Deus. O microfone abriu. Nenhum. Alô, tá ouvindo agora? Alô, tá ouvindo? Oi. Você tinha bloqueado meu telefone, meu microfone. Eu fiz o bloqueio para só deixar vocês duas falando, para não ter essa interferência. Mas o meu também estava bloqueado também. Então, o que eu estava falando é que nenhum queijo tradicional do mundo permitiu o uso do seu nome dos queijos pasteurizados. No máximo, você é obrigado a colocar a palavra tipo. Até os camemberts que são pasteurizados são tipo camembert. Até os bries que são pasteurizados são tipo brie. Então, por que é que no Brasil queijo de coalho não é tipo queijo de coalho quando é pasteurizado? Porque o povo brasileiro não se juntou, não se uniu, não brigou. Principalmente o povo nordestino não fez absolutamente nada para defender seu patrimônio cultural alimentar. E a doida sou eu, né? Vamos lá. Quem mais? Boa noite, tudo Oi, bom? Leonardo. Tudo? Eu não vou botar minha câmera, não, que eu tô já com os cabelos meio despenteados aqui. Mas boa noite, parabéns aí. Seu microfone está desligado, viu? Bota, Liga-se Léo, o- sua câmera. Boa noite, Leonardo. Dá Pode não, falar, estou ouvindo. eu acho, assim, foi bem interessante aí suas explicações, a história é bem interessante. Eu acho que questão da pasteurização do queijo coalho, né, eu acredito, né, se eu estiver errado também, pode me falar, eu acredito que tenha sido aceito principalmente para conseguir, né, se dar uma vida mais longa na prateleira, né, para facilitar a comercialização que a gente Não dá, fazia. Leonardo. Não dá, Leonardo. Eu já Você já fiz fez muito, teste de prateleira? eu já fiz muito queijo coalho, pelo menos assim, a gente tenta, eu fiz a vida toda com leite cru. Recentemente a gente começou a ter algum tipo de problema, de derretimento, então assim, a gente terminou começando a pasteurizar, como talvez seja uma falsa sensação, né, de que isso vai... Você mesmo me disse aí que passou a vida inteira fazendo e não derretia, né? Não desmanchava. Porque depende Está na ração, né? do O giro leite, que... a qualidade do leite é o que diz o que é o queijo, Aham. não é? Então, o que pode ter havido uma alteração aí foi na alimentação do gado, na origem do leite, alguma coisa assim. Mas teste de prateleira, eu já fiz dezenas de comprar Uhum. queijo pasteurizado no supermercado e queijo de coalho de leite cru, feito por um produtor artesanal que produz 10 pecinhas por dia,
na cozinha de casa e botar um do lado do outro. Adivinha qual foi o que estragou? Mas ele não estragou pouco, não, meu amigo. Em 24 horas estava putrefacto. Como é? Podre. Putrefacto. Um cheiro É, insuportável. O do supermercado. O do o cara, que eu percebo. Ah, passou 15 dias perfeito, nem o mofinho, aquele de leve, pretinho, apareceu. No né, o que eu, 18º dia, apareceu o primeiro ponto de mofo verde, como uma graminha, né, certo? E o outro, com 2 dias, estava podre. Isso eu estou falando só de um teste. Eu estou aham. lhe garantindo que eu fiz dezenas de testes assim. É o que eu percebo é que a indústria, os queijos mais industrializados, essas grandes indústrias que colocam queijo coalho no palitinho, que vai vender em mercado, eles utilizam o sal como um conservante fortíssimo, né? Que eles são extremamente salgados, os queijos, Na que eles... verdade, eles não usam nem sal. Você já leu Eu vi, os que você colocou ingredientes? que, não, que era optativo, né? No regimento deles. Tem muitos que botam no palitinho que usam glutamato monossódico mesmo, não é nem sal. Mas salga o glutamato? Sal, tá? É aginomoto. É, mas eu imaginei que não salgava, não. Você imagina a Mas eu... quantidade que eles devem botar, né? É, mas é isso aí. Mas Mas, termina que é mais mas é uma caro, né? opinião muito O pessoal Ajinomoto, minha. É né? uma opinião muito pessoal minha, né? Eu deixei bem claro que eu, é uma, eu defendo isso, certo? Como Aham. preservação do patrimônio cultural, porque nenhum outro povo e nenhum outro lugar do mundo permitiu que seu queijo tradicional, seu queijo de origem, né, fosse pasteurizado, não usando o mesmo nome. Então, é uma questão Não, muito eu pessoal minha que eu defendo isso. No dia que me entendo o mostrarem conceito. qual foi o povo que permitiu que o seu queijo tradicional fosse utilizado o mesmo nome do queijo industrial, do queijo pasteurizado, aí eu acho que eu vou começar a brigar menos. Mas, enquanto isso, eu vou continuar na defesa do queijo de coalho de leite cru. Eu compreendo perfeitamente, compreendo. Obrigado. Obrigado também. Boa sorte, Leonardo. Alguém mais quer aproveitar aí do momento de Adriana para colocar para se colocar, né? Até para concordar ou não, né, Adriana? Que isso é rico Claro, também, né? a melhor, eu não digo que existe nem certo, nem errado, nem Não. concordar, nem discordar, são opiniões diferentes. Cabeça, todo mundo é cabeça pensante, com certeza, principalmente quem trabalha com queijo, tem que pensar muito, né? E eu digo que a missão da minha vida é botar piolho na cabeça do povo, né? Para as É. pessoas começarem a pensar e a refletir sobre essas minhas provocações. Uhum. Tá? São provocações que eu faço para que as pessoas reflitam, né? Olá, Mas, oi, olá, boa noite. Sou Giderlândio Gil. Pinheiro, Isso, Gilderlândio, sou do Ceará, né? Terra do queijo coalho. Redondo, Ceará é redondo, quadrado. Essa presa que a senhora botou aí na apresentação, a gente ainda tem uma lá na casa velha do meu avô. que maravilha, quero queijo de viagem, a prensa de fuso de madeira, né? É, a minha avó fazia queijo, né? E durante o cozimento da massa, né? Ela ia dando os netos. Nunca fez mal a ninguém. Meu Deus, que maravilha, Bom demais, que coisa linda. E bom você, demais a você avó faz também. queijo? Mas era só para fazer não faço ainda, né? Mas só fazer um adendo, né? Que a Diana falou
Eu sou formado em tecnologia em alimentos e em veterinária, né? Nos dois cursos a gente vê a produção de queijo, né? E nenhum dos dois cursos há essa tradicional, artesanal. A gente só vê a gente só aprende, né, o que é passado realmente industrialmente, né? E ao longo do tempo essa perca do conhecimento popular, né, da cultura popular vai se perdendo com a industrialização seja alimentar, seja de vários outros setores. Mas, enfim, essas bactérias que são perdidas na pasteurização são as mesmas bactérias que são responsáveis por manter pressão arterial, por diminuir os índices de infarto. Isso não é eu que estou dizendo, isso é a Embrapa que já pesquisou, isso no queijo coalho, né? Tanto o queijo coalho do Pernambuco como do Ceará, né? Sim, Da região de Jaguaribe. sim. Então, assim, quanto mais se pasteuriza, quanto mais se usa o calor, mais bactérias benéficas vão se perdendo. Então, assim, você via que os queijos coalhos que eram feitos, que eram levados pelos tropeiros, pelos vaqueiros, né, não faziam mal a ninguém, né? Pelo contrário, como a Adriana falou, tinha muito era alimentar e segurança de alimento também, né? Isso. Que isso é a importância do queijo, né? A importância familiar, né? A De um modo formação, geral. inclusive na formação do povo como povo sertanejo. Porque cada povo tem o seu alimento. E o alimento é uma das principais características de identidade de um povo. Muito mais até do que a fala. Muito mais do que a fala é o Justamente. alimento. Me diga, qualquer um de vocês, quando vocês chegam no lugar, vocês perguntam onde eu vou comer, o que eu vou comer, o que se come aqui. Em qualquer lugar do mundo, essa pergunta é feita. Ninguém pergunta que língua assim, que sotaque é, por que você fala assim, qual a origem do seu sotaque. Ninguém... A primeira coisa que se pergunta é onde se vai comer, né? Então, a identidade de um povo está vinculada ao seu alimento. Verdade. E a Adriana falou que a gente não brigou por essa identidade, né? Os queijos que vêm da França, da Itália, de Portugal, são todos queijos que não são pasteurizados, né? E aqui a gente come com muito glamour, né? E os queijos que são daqui do Brasil, a legislação obriga que a gente faça toda essa questão de pasteurização. As incoerências. Enfim, Incoerências. é uma longa discussão. Né? E ainda vou lhe dizer mais. É proibido usar tacho de cobre aqui. Mas se você importar da França o tacho de cobre, você pode usar. Alguém me explica isso? Alguém pode me explicar? É proibido usar o rumen, o estômago de cabrito ou de novilha para coalhar o leite aqui. Mas a gente compra grana padano a preço de ouro, coalhado até hoje com rumen de novilha, feito em tacho de cobre e maturado em tábuas carraspientas, porque lá as tábuas não podem estar lisas. Quando elas estão lisas, elas são trocadas. Elas têm que estar arrepiadas. E sem falar, Adriana, que os queijos lá da Europa, né, eles são maturados em cavernas, né? Então, Muitos. Já pensou se isso acontecesse, se isso fosse assim no Brasil, aí todo mundo não ia deixar de fazer queijo mesmo, né? Porque, enfim, Mas vocês podem até colocar no YouTube aí. Sabe por quê? Não, pode falar, Adriana. Eles continuam fazendo isso?
porque eles não se curvaram. O Codex Alimentários é o mesmo para eles do que para a gente. O Codex Alimentários, pós-Segunda Guerra Mundial, originou todas as legislações de todos os países do mundo da indústria. A mesma lei que a gente tem para a indústria de queijos aqui, tem na França, tem na Itália, tem em Portugal. E porque eles continuam produzindo queijo da mesma forma que há 1000 anos atrás, por exemplo, na Serra da Estrela, em Portugal, há 2000 anos, na Serra da Estrela, há 1000 anos o grana padano, há 1000 anos o parmegiano reggiano, há 500 anos o comté, e eles continuam produzindo da mesma forma, porque eles não se curvaram. Eles se uniram e foram para cima. Nós vamos continuar fazendo assim, nós vamos vender assim. E eles venceram, porque se juntaram, se uniram e não se curvaram à legislação. Sabe? Aqui Verdade. foi o A gente tem que contrário. brigar mais. Porque o fiscal veio aqui, disse que eu tenho que pasteurizar, pois agora eu vou pasteurizar. Aí 10 faliram, 9 desistiram e 1 resolveu pasteurizar. Se tivesse juntado os 20, eu duvido. E os que não teriam continuado. Juntasse os 20 para brigar com os fiscais e com o governo do Estado, que não tinham conseguido. Né? Então, isso é muito do povo brasileiro. Infelizmente, é muito característico do povo brasileiro, se curvar, dizer se senhor, não está certo, eu vou seguir, porque é lei, lei a gente cumpre, tá? Pelos seus próprios ideais, pela sua própria história. Sem falar também outra coisa, né, Adriana? Que essas bactérias que são perdidas na pasteurização, elas são as responsáveis pelo sabor, aroma, né, dos queijos, né? Com certeza. Isso também não é eu que estou dizendo, não. Isso é outros pesquisadores que já... E agora que tudo é maturado, pelo desenvolvimento da maturação, né, não? Tem tempo para mais uma pergunta? Isso mesmo. Oi? Mais tempo para mais uma perguntinha? Eu queria fazer uma pergunta. Estou à vontade, olha, vocês podem me perguntar, por mim eu não tenho hora, viu? Eu sou Zuleika e eu sou produtora aqui de queijo de cabra aqui em Euclides da Cunha, Bahia. Aí, Eita, mentira! Príncipe, eu sou apaixonado por queijo de cabra. então, aí eu queria, minha pergunta é assim, Vou beber água, viu, gente? queijo de coalho, né? E aí, pelo que eu entendi, em Portugal não se faz 100% de vaca. É cabra com vaca ou ovelha com vaca. Quando a gente fala do queijo de coalho, a tradição é o modo de se fazer ou é o modo de se fazer com o leite de vaca? Ou eu posso É o modo de se fazer. Então, eu posso também fazer um queijo de coalho original e de cabra. Pode. O halume, como eu falei, nos países árabes e na Grécia é feito de queijo de leite de cabra. O que acontece com o nosso queijo de coalho de cabra? O que eu observei nesses 20 anos estudando queijo? Estudando feito louca, né? Porque fora os tempos para trás, que eu era só uma doida por queijo. Nos últimos anos virou obsessão. Virou obsessão o queijo. Nunca ninguém observa a qualidade do leite de cabra. Nunca se está antenado no que hoje a gente já pode fazer no pasto que a cabra pasta, no teor de gordura e de sólidos das cabras. As pessoas dizem, por que os queijos da carnaúba nem parecem de cabra? Não tem cheiro de cabra, não tem cheiro de bode. Por que os queijos da carnaúba são gordos? Porque eles fazem controle de gordura, de sólidos, dos queijos, dos leites, dos queijos de cabra. Então,
O que foi que a gente associou a vida inteira do queijo de coalho de cabra? Primeiro que o queijo de coalho de cabra geralmente era o queijo das crianças ou do vaqueiro. Porque o vaqueiro ganhava mais na divisão. A cada 3 partos de vaca, o vaqueiro ganhava 1. Isso era o salário do vaqueiro. Até o século XX ainda chegou o salário do vaqueiro assim, viu, minha gente? Dependia da fazenda. A cada 3 partos, 1 era do vaqueiro. A cada 5 partos, dependia muito do acordo do dono da fazenda com o vaqueiro. A cada 5 partos de vaca, 1 era do vaqueiro. Aí era a mega-sena dele, se ia ser fêmea ou macho. Mas cabra não. A cada 2 partos de cabra, 1 era do vaqueiro. Então, o vaqueiro, às vezes, em determinadas épocas, tinha até mais cabra do que o próprio dono da fazenda, que matava mais cabra para alimentar as pessoas. E ele terminava comprando a cabra terminava vendendo a cabra ao próprio patrão, né? E aí, como ele tinha um excesso de cabra, também fazia o seu queijinho. Ele garantia o seu queijinho, né? E naquela época ninguém tinha cuidado de sanidade, de cheiros, desse negócio. Então ficou o folclore do queijo de coalho de leite de cabra ser um queijo de péssima qualidade, ser um queijo de segunda, mas foi simplesmente por esses fatores, né? O queijo de coalho de cabra pode ser fantástico. Teste o seu leite, veja os teores de sólido e de gordura, certo? Veja os teores de sólido e de gordura e faça aí os testes. Outra coisa que a gente sempre associa o queijo de cabra em peças pequenas, não é? E um queijo de coalho em peça pequena, ele vai ficar duro em 3, 4 dias. Então, é uma coisa para você pensar em fazer em peças maiores, pelo menos de 1 quilo, para testar. A gente já tentou fazer queijo de coalho aqui, mas pecinhas pequenas, de 300 gramas. Né? Tenho razão? Fica duro em 3 dias? A gente deixa resfriar, assim, né? A gente pega ele, a gente deixa ele resfriando, mas em câmaras frias, assim. Então, já é um modo mais industrializado. E a gente pasteuriza o leite aqui também, né? Assim, como a gente compra leite, então a gente pasteuriza. Então, você não vai fazer um queijo de coalho de cabra. Você não vai conseguir. Mas com a sua palestra eu me inspirei. Mas ele vai ficar bem sólido. Ele vai ficar duro mais rápido. Mas aí, assim, eu vou querer testar, né, para ver dessa forma mais original, né, para ver como que fica o produto. Assim, foi Vou pedir um favor. Anotou meu telefone, me dê notícia disso. Me dê notícia disso, me deixe saber desses testes aí, tá certo? E me prometa que só vai fazer de 1 quilo para cima, não pode ser menor. Aí eu vou ver se eu tenho forma para isso, mas eu tenho forma de meio quilo, vou tentar. Não fica, já tentei. Estou falando porque eu já tentei, não dá certo. Vamos ver. Não dá, de 1 quilo não dá certo ainda. Faça uma coisinha maior. Tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Pois então, alguém mais quer se colocar, quer compartilhar suas experiências com os queijos de coalho? Mas não tem ninguém aí de queijo de ovelha? Não. Aqui no Nordeste... Adriana, uma dúvida. Existe queijo de manteiga só de cabra? Eu nunca vi queijo de manteiga de cabra. Nunca vi, nunca tive notícia. Deve ter um sabor muito... Se fizer, deve ter um sabor muito bom, viu?
Eu já comi manteiga de cabra. É fantástica. A manteiga de cabra é muito boa. O doce de leite é o melhor do mundo, né? O doce de leite de cabra é o melhor doce do mundo. Quer dizer, Mandar, Adriana, o doce de leite. depois que eu comi o de ovelha, eu tô achando que é o de ovelha, que é o melhor doce do mundo. Mas a manteiga de cabra é fantástica. Giderlândia, você podia ser pioneiro aí de fazer um queijo de manteiga de cabra. Então, você falou de ovelha, né? A gente tem uma raça que tem grande potencial, né? Que é a Cariri, uma raça muito boa de leite. Agora eu vi E com certeza aí vai ser a primeira raça, né? Hein, Giderlândia? Brasileira, Você conversou com o né? Joaquim? Nordestina. Hein, Giderlândia? Você conversou Então, com o Joaquim, foi? Então, eu participo de um grupo que Joaquim tá. Então, ele sempre dá notícias Mas eu ainda tenho dessas coisas que eles fazem lá. ainda tem uma arenga com ele, com queijo de ovelha, viu? Mas Eu é uma vi raça que que tem grande cabugi potencial, tem né, grande potencial, mas a cabugi dá mais. para se fazer queijo. O leite da cabugi, cara curta cabugi, é melhor do que o da cariri. E rapaz, não sabia não. De sabor e é mais gordo. Não é porque eu criava, não. Mas de sabor e mais gordo, é. Mas aí, com certeza, a Carnaúba vai ser pioneira, né, no queijo de Cariri, né? Primeira raça brasileira e nordestina, né? Vamos para o teste daqui a mais uns 15 dias. Quer dizer, vamos esperar voltar as chuvas para voltar os testes, né? Isso mesmo. Porque para fazer agora não dá certo, não. Aí só em janeiro que começa os testes de novo. Dos queijos das cariris. Vai dar certo, se Deus quiser. Vai. Adriano, Esperando seu queijo de manteiga de cabra. Podemos deixar para um próximo momento, né? Porque vem muita novidade por aí, né? Né? A gente podia até marcar daqui a uns meses, conversar, saber o que é que cada um fez, não é? Podia até combinar, assim, o que é que estão fazendo, fizeram o teste, não fizeram, podia ver tudo isso. Ótimo. E assim a gente aprende. Anotaram meu telefone, né, minha gente? Podem me chamar. Eu só não atendo se eu estiver dirigindo, numa reunião, ou num negócio desse, que para mim é reunião também, viu? E assim que eu puder, respondo na mesma hora. Posso fazer uma perguntinha? Deve. Olha, vocês têm alguma receita para me tirar a lactose do queijo? Faz alguma coisa assim ou não? Eu não tenho a mínima ideia. Só comprar a lactase e botar. Agora, a quantidade eu não sei, não. Tem que comprar a lactase e inserir a lactase no leite. Deve ter instrução dele lá, então, a quantidade. Eu nunca fiz, não, isso. No dia que me diagnosticaram com intolerância à lactose, eu resolvi me suicidar no pé de uma vaca. Tomei 3 litros de leite, comi 1 quilo de queijo, né? E 2 dias depois voltei na nutricionista e queria matar a nutricionista, né? Porque não sentia absolutamente nada. No final das contas, o que eu tinha intolerância era produtos químicos, a conservantes. E não o pobre do leite. Mas Adriana. Aí, a lactase... Tem na internet, Alexandre. Você compra pela internet a lactase. E aí eles devem dizer na bula quanto se deve usar por litro de leite. Tá certo. Agradeço. Viu? Nada. Boa noite, obrigado. Valeu, Alexandre. Ana Clara, você ia falar o quê? Não estou preocupada com o seu tempo. Já são 9 horas. Meu Deus. Já 9h02, tá? Vocês são muito pacientes. Já ficaram me ouvindo até 1 hora dessa, Ave Maria. Outra pergunta, Adriana. Pois não.
que você acha que, tipo assim, além dessa legislação que não dá tanta importância ao tradicionalismo, o que você acha que ainda está faltando assim para nossos produtos artesanais engatear mais rápido? O que tem assim a mais a se fazer ainda? Qual é o futuro que você gostaria, né? Gostei. O futuro que eu gostaria é que as pessoas se unissem, por exemplo, em torno de uma associação que defende isso, como a Sertão Brás, por exemplo. Não estou defendendo a Sertão Brás, não é puxando a brasa para a sardinha da Sertão Brás, mas se as pessoas se unem por um bem comum, as coisas começam a andar, a funcionar, né? Então, dar voz a quem tem voz e quem apoia e pode nos representar com essa voz. Porque se não for através de se unir, a gente não, cada um for lutar individualmente pelo seu produto artesanal, olhar apenas para o seu próprio umbigo, do que você está vendendo ou não, se é artesanal ou não é, os produtos artesanais, com certeza, principalmente os queijos, não vão conseguir alavancar, não vão conseguir ter o respaldo que merece, né? E que pode ter através da união. Que mensagem legal que você deixa aqui para a gente. Eu acho que a ideia é essa mesmo, e é por essa razão que nós estamos aqui também, né? Lutando, buscando melhorias, buscando interagir, chegar no ponto de equilíbrio para que juntos podemos fazer muito mais, né? Pela cultura queijeira, pelo nosso resgate, pela nossa história. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, né? De a gente estar unido em função de um propósito, né? Que a gente tem. Então, queria te agradecer imensamente a sua contribuição, a forma como você enxerga, né? Porque, como você se denomina, você é uma estudiosa, você é um amante do queijo independente, né? Você pode expressar suas opiniões e você, com certeza, tem muito a contribuir dentro aí da história do queijo de coalho, né? Acho que tem muitas coisas ainda que precisam ser ditas, ser feitas, mas aos pouquinhos a gente vai chegando a um consenso e a um equilíbrio, né? Dentro do que é seguro e de manter a nossa tradição também, né? Com certeza. Queria te agradecer imensamente e, em nome do Núcleo Sertão Brás Bahia, né, desse grupo que tem se unido em função do queijo também, de trazer novos produtores, trazer novas palestras. Então, agradecemos muito a sua presença e esperamos que a gente possa também, em uma nova oportunidade, estarmos juntos, né? Que nem seja mais virtualmente, que a gente possa fazer isso pessoalmente. Tá certo. Estou às ordens. Um abraço para todo mundo e podem entrar em contato comigo, viu, minha gente? Obrigada. Então, vamos deixar o contato de Adriana, né? Muito obrigada, Adriana. Alguém estava na última slide. Quem não anotou, quiser anotar agora. Pronto. 84, que é Rio Grande do Norte. Deixa eu ver. 84 996 70 3351. Vou botar no chat, minha gente. Isso. Vou botar no chat. Cadê? Pronto. 84 996 70 3351. Pronto. Já foi, tá no chat. Tá? Aí fica fácil vocês pegarem pelo chat. Valeu, Adriana. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado também.